Boa noite. Então vamos neste momento acerenar aí a nossa energia, né? Acalmar o nosso coração. E vamos juntos em um único pensamento elevar os nossos pensamentos a Deus e a espiritualidade amiga, rogando sobre nós as suas bênçãos, a sua proteção. Que nesta noite de hoje possamos aprender com os ensinamentos da palestra, refletirmos e, sobretudo, colocarmos em prática os ensinamentos desta noite. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, com as nossas dores físicas e dores da alma aliviados. Rogamos, Senhor, que as suas bênçãos e a sua proteção se estenda por todo o planeta Terra neste momento e que as pessoas, os dirigentes governamentais possam também receber aí intuições de paz em seu coração. Obrigado, Senhor, por tudo, nos ampare hoje e sempre. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Em primeiro momento, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de estarmos numa casa espírita, presencialmente ou através dos recursos da internet. Estar aqui na casa espírita, colhendo as possibilidades que a espiritualidade superior nos oferece para podermos nos aproximarmos um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes dessa aproximação, colher do nosso Mestre amado as suas vibrações amorosas que tanto nos sustentam, nos auxiliam, nos iluminam, nos dão entusiasmo para a nossa existência e nos curam dos males físicos e espirituais. Nesses momentos em que a gente busca Jesus, nós também buscamos a sabedoria. E a sua sabedoria está contida no seu Evangelho. Agora, com as reflexões que a doutrina espírita nos propôs, para podermos, como recurso pedagógico, tal qual é a nossa doutrina, poder entender um pouquinho mais a mensagem de Jesus. A noite nos reserva tratarmos sobre o item 8, que é das desigualdades das riquezas, quando a gente fala das pobrezas e das riquezas. Ela está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec e sua esposa Gabi e seus companheiros da codificação contemplaram com o tema, na abertura do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Foi um momento em que Jesus nos esclarece do risco que todos nós temos se não tivermos a compreensão adequada sobre a utilização dos bens terrenos ou dos recursos materiais, e em especial dos recursos econômicos. Nós vamos lembrar que quando Jesus nos cita que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, muitos ainda compreendem que Mamon seria um ser do mal. E a gente vai lembrar que tudo na natureza, tudo que existe em matéria, tudo que existe no universo, foi criado por Deus e, portanto, Deus de infinita bondade não iria criar um ser do mal. Ninguém é mal. Na verdade, o mal não existe. O mal que nós consideramos que existe é, na verdade, a ausência do bem. Aonde o bem entra, nada de maldade existe. Portanto, não existe ser do mal. É apenas isso, um folclore religioso
que a humanidade ainda, alguns ainda conservam. Mamon não quer dizer isso. Na língua aramaica e hebraica, a qual Jesus utilizou, à época, mamon quer dizer dinheiro, riqueza material. Então, quando Jesus disse que a gente não pode, não temos condições de amar a Deus e aos recursos ou às riquezas materiais, ao mesmo tempo, ele utiliza essa citação, ao mesmo tempo, continua Jesus dizendo que se nós formos amar a Deus e a Mamon, nós, com certeza, iremos, e aí é a citação, nos afeiçoar a um e esquecer o outro. E se a gente for observar bem, hoje em dia, com todos esses recursos de riquezas materiais que nos são promovidas pelo progresso e pela vontade divina, nós nos afeiçoamos muito mais a certas questões materiais, a certos elementos materiais, e deixamos um pouquinho Deus de lado. A gente fala isso, parece que é coisa de pieguismo religioso. Não, não é. É uma realidade. Já observaram que a gente está mais ligado no aparelho celular e nas redes que a internet e os equipamentos nos promove do que ligados com a espiritualidade e com Deus? Pouquíssimas são as pessoas que, ao amanhecer o dia, eleva seu pensamento em primeiro momento a Deus, agradecendo aquele dia, a oportunidade da existência, a família, a possibilidade do trabalho. Agradecer a Deus pelas experiências às quais nós estamos nos colocando durante todo aquele dia para poder evoluir espiritualmente e moralmente. Muitos de nós, ao amanhecer, já buscamos o celular e o dedinho vai lá para procurar as notícias dos acontecimentos. E alguns esquecem até de fazer a prece. Portanto, nós estamos no momento em que estamos nos afeiçoando à luxúria, aos recursos materiais, ao carrão, às riquezas, às poupanças, às contas bancárias, às letras das ações nas empresas, do que, na verdade, com os princípios divinos. Deixamos, muitas das vezes, alguns instantes da nossa vida, como a gente lembra, na semana, nós temos 168 horas na semana. E muitas das vezes a gente reserva apenas um dia para passarmos 1 hora numa casa de oração e de estudos. De 168 horas na semana, a gente utiliza só uma. Então a gente precisa realmente acordar, porque tem algo errado. E o que nos aponta esse algo errado é exatamente as perturbações que nós, sociedade, estamos vivendo. Quando a gente esquece o celular, parece que a gente perdeu a nossa memória, a nossa capacidade cognitiva, certo? A gente, quando sai de casa e esquece o celular, a gente fica desesperado, né? Fica exatamente como a galinha que pisa na brasa, não sabe para que lado que vai. E aí, já viram essa cena de galinha pisar na brasa? Quem é da roça vê muito, né? Nós agimos no desespero. Muitas das vezes voltamos para pegar o celular. Porque nós estamos mais ligados com as questões materiais do que propriamente com as questões espirituais. Por isso Jesus fala, não se pode ao mesmo tempo, porque nós vamos, com certeza, desprezar um ou outro. Também não podemos desprezar a matéria, porque a matéria, os elementos materiais, são cedidos a nós pela providência divina, por Deus, para que a gente possa, no bom uso, na utilização adequada dos recursos materiais, crescer intelectualmente
moralmente e promover o progresso da humanidade, nós inseridos nessa humanidade. Portanto, nós temos que saber dosar. Essa é a orientação preciosa. Saber que nós estamos aqui encarnados e quando estamos encarnados, nós temos sim que lutar pela matéria, nos esforçarmos, certo? Poder produzir, trabalhar. A riqueza não é um mal. A riqueza são os recursos materiais que Deus provê à humanidade para que, com seu bom uso, ela seja a promotora do progresso. E é nesse sentido que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item da desigualdade das riquezas, Allan Kardec inicia com os seus mentores e a sua esposa uma das reflexões preciosas para todos nós. Esse capítulo que trata sobre os aspectos da nossa relação com as questões econômicas ou com a riqueza material, ela é de tamanha importância que este capítulo, que é o capítulo 16º, possui 15 instruções, 15 itens. Olha que não é qualquer capítulo do Evangelho que tem essa quantidade. São orientações preciosas. Na 8ª orientação, Allan Kardec inicia fazendo reflexões sobre a riqueza e a pobreza no campo da economia. Ele já inicia, talvez, já percebendo que é um dos ângulos das nossas fraquezas, certo? Nos afeiçoarmos às questões da matéria. Reflete sobre a visão sobre os bens econômicos, equivocadamente chamados de riqueza. Nós chamamos de riqueza a utilização dos recursos provindos por Deus. Ele nos fala, que eles não são igualmente inteligentes. Por que dessa diferença? Por que uns estão na pobreza e outros na riqueza? Por que uns têm mais riqueza do que os outros? Por que uns têm mais pobreza do que os outros? Então, Allan Kardec vem fazendo a reflexão diante do campo econômico, material, quando ele diz, essa diferença é normal, porque todos não são iguais em riqueza. A resposta é que aqueles que não são igualmente inteligentes ou competentes, a gente insere essa palavra, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Ou seja, nós somos diferentes. Alguns se desenvolvem mais no esforço, no trabalho, na luta, e alguns buscam mais a intelectualidade, o avanço para se tornar competentes, e, portanto, ele vai ter a condição de amealhar mais recursos econômicos. Isso não é justificativa, porque tem muita gente que está ainda na pobreza moral e por corrupção ou por atos indevidos se torna ricos materialmente ou economicamente. Mas a gente tem que lembrar que é uma verdade, certo? A grande maioria das riquezas materiais estão de posse com um pequeno grupo de pessoas. E aí, Allan Kardec faz a reflexão. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, certo? Em certos pontos ou com certas pessoas, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Esse aqui é um conceito precioso, correto, certo? Coloca-se os recursos materiais naquele que tem mais competência e condição de produzir. Ok. Mas existe um problema, que é o problema moral da humanidade. Quem é um pouquinho mais idoso, como eu,
porque eu já estou chegando nos 80, muito mais na frente, a gente sabe muito bem. Na década de 70, o Brasil optou-se por um procedimento, aí não estamos falando de política, não, é uma realidade, de um procedimento na economia da nação que a proposta era esforçar todos os capitais disponíveis em financiamentos, em bancos e agentes, certo? Favorecendo a questão de menos juros, etc., para um pequeno grupo, para que esse grupo se tornasse bastante rico. E a citação na época de um ministro, que a gente ora muito por ele já está no plano espiritual, hoje ele sabe que ele equivocou, era de que a economia das pessoas como um todo ia ser formado um bolo, ele utiliza a palavra bolo, e esse bolo ia ficar com alguns poucos, e esses alguns poucos ia fazer com que esse bolo crescesse e depois distribuía as fatias para os pobres, para aqueles que não estavam sofrendo o benefício da riqueza. É uma lógica, porém, totalmente equivocada. Porque o que acontece é que a centralização dos capitais ficam na mão de poucos, e esses poucos, nem todos eles, têm a condição moral de compreender que ninguém é dono de nada. Nós somos apenas usufrutuários das providências divinas. Portanto, aquele que tem a consciência de que a riqueza não é para alimentar os seus desejos e as suas próprias inclinações, mas sim está com ele para que ele faça uma boa gestão para que o resultado seja o benefício de todas as pessoas, que é o processo. Então, esse é o correto. Como não há ainda entre nós uma consciência plena e tão avançada, houve um equívoco. Nosso país ainda está sofrendo por resultados de 1970 e vários outros países da humanidade. Não estamos falando de política, apenas de fatos. Nesse texto, Allan Kardec lembra que a riqueza não pode ser considerada como a base principal da nossa existência. Por quê? A riqueza, segundo Allan Kardec, ela é volátil. Um dia está com um e depois ela vai passar para outra mão. Tanto é que a gente vai lembrar que ninguém leva nada daqui dessa vida material para o plano espiritual e nem para a próxima vida, né? A riqueza econômica ela é volátil, passa de uma mão para outra. Mas existem reflexões importantes nesse texto, que diz o seguinte, que vivenciar a riqueza e a pobreza são vicissitudes. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec questiona o espírito de verdade, o instrutor da obra, fazendo a seguinte pergunta: qual é a finalidade da encarnação? Por que nós encarnamos, nós, espíritos, né? A gente tem que lembrar que todos nós somos espíritos. Se tiver alguém aqui pensando que tem espírito, está equivocado. Ninguém tem espírito. E quando eu falo assim, muitas vezes em plateias grandes, as pessoas olham para mim e falam, esse palestrante é meio louco, como eu não tenho espírito? Né? A vida inteira eu tenho esse conceito, o meu espírito, né? Mas é uma realidade, ninguém tem espírito. Nós somos espíritos. Eu não tenho espírito, eu sou um espírito. E estou utilizando esse corpo orgânico aqui por um pequeno período para que eu, espírito, através desse corpo orgânico, possa atuar no campo da matéria. Porque o espírito, as almas, nós pertencemos a uma outra dimensão, a dimensão espiritual. Pelos elementos e propriedades da física, as dimensões elas se relacionam, mas
quando uma relação de uma dimensão vai atuar na outra, ela necessita de ter os campos vibracionais daquela que vai ser atuada. Portanto, eu, espírito, pertenço à dimensão espiritual. Quando eu preciso passar por experiências no campo da matéria, para que eu possa corrigir os erros do passado, fazer a tarefinha bem feita que eu deixei de fazer, poder ampliar a minha capacidade de conhecimento, intelectualidade, conhecimento, aprimorar o amor, aprender a respeitar as pessoas mais, ou seja, buscar as virtudes, é necessário que eu tenha o convívio com as outras pessoas. E por isso, a gente pede a Deus que Ele permita que a gente venha cá, e a gente chama isso de reencarnação. Passar um tempo aqui em experiências. E aí Allan Kardec pergunta para o espírito, né, qual é a finalidade da encarnação? Por que nós, espíritos, não poderíamos evoluir lá na dimensão espiritual sem ter que vir aqui? Aí o espírito responde para nós que Deus assim impõe. Então, e olha que ele fala que Deus é que impôs. Então, nós encarnados que estamos aqui, nós, não é porque a gente, lógico, a gente pediu, mas é imposição divina, porque somente no exercício do campo da matéria é que eu cresço espiritualmente, moralmente. Então, a resposta do Espírito para ele é que Deus impõe a necessidade de vir para o campo da matéria para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então, todos nós estamos aqui, não é para amealhar riquezas materiais, mas evoluir e amealhar riquezas intelectuais e morais. E aí a gente começa a ter entendimento que aquilo que a gente chama de riqueza material, ela vem para nos ajudar a buscar a verdadeira riqueza, que é a evolução espiritual. E aí o Espírito de verdade fala que nós, para uns, vamos passar por expiações, e outros por provas, e alguns por expiações e provas ao mesmo tempo. E aí a gente precisa entender, porque muitas vezes o conceito de expiação é sofrimento, é aflição, é angústia, é problema. Não, não é. Expiações é experimentações. É nós passarmos por situações, essas que, ao passar por elas e nos esforçarmos, nós vamos encontrar a solução, eu vou crescer intelectualmente, moralmente. Então, todas os que a gente chama de expiações, ou problemas, ou aflições, são, na verdade, oportunidades de crescimento. É o exercício da vida. E aí, explica Allan Kardec, que todos nós precisamos de expiar, passar por experiências e cumprir também algumas missões. Nós já podemos cumprir. Nós já avançamos, a humanidade já avançou muito intelectualmente, já podemos cumprir algumas missões. Uma delas é poder servir a Deus na administração dos seus recursos materiais a benefício de toda a humanidade. Continua o Espírito dizendo que para um espírito atingir a plenitude, certo? Se sublimar, ele precisa passar por todas as vicissitudes, ou seja, por todas as experiências da vida. A gente tem que ir reencarnando, reencarnando, e cada vez passando por uma experiência nova, etc. Para aqueles espíritos que estão encarnados no corpo masculino e que hoje ainda conservam aquelas cultura ultrapassada de machismo do passado, ele precisa saber de que não se sabe quando, mas uma hora ele vai reencarnar num corpo feminino, porque há necessidade da gente experimentar. Porque somente eu encarnando num corpo feminino é que eu vou vivenciar as experiências da maternidade, dos cuidados com as pessoas, né, dessa riqueza, inclusive da mediunidade, que o corpo feminino oferta mais condições. Portanto, nós estamos aqui
porque somos espíritos. E se eu estou aqui, eu vou passar por algumas condições que, pela providência divina, me é necessário crescer e evoluir. Alguns instantes eu vou passar pela necessidade da prova, ou da expiação, ou da prova, da riqueza. Outras horas, da pobreza. Outras horas, do mais ou menos, e assim por diante. E aí, a obra do Allan Kardec nos fala nesse item, que para vivenciar a riqueza e a pobreza, nós temos que entendê-las como vicissitudes. O pobre não tem mais motivo para acusar a providência divina, nem para invejar os ricos, quando ele consegue entender que se ele está naquele estágio de pobreza, é porque ele veio para passar pela expiação. Mas não quer dizer que ele vai viver a vida inteira na pobreza, porque ele pode ser resiliente e, pelo seu próprio esforço, melhorar as suas condições. Então, isso é um processo natural. A pobreza, para uns, nos ensina o Evangelho. Aqueles que ainda não alcançaram a compreensão sublime, né? É a prova da paciência e da resignação. A pobreza nos ensina a termos paciência com a vida, com as pessoas, e a resignação, ou seja, a aceitação, certo, da vida que Deus nos ofertou. Mas tem um valor muito maior que a pobreza nos oferta, que é a condição do aprendizado da fraternidade. A gente vê muitas comunidades de pessoas pobres que exercem muito mais a caridade, a fraternidade material, do que comunidades abastadas de riqueza, porque eles compartilham o pão entre si. Portanto, é um crescimento sobremaneira elevado quando nós estamos vivenciando a pobreza, com a consciência de que a pobreza não é ruim, a pobreza também é uma riqueza. E é tão interessante que eu não sei qual foi o desavisado na humanidade que divulgou que ser pobre é coisa ruim. E aí muita gente acha que ser pobre é coisa ruim. E fica revoltado e reclama e briga e etc, etc. Como se Deus tivesse dado uma punição na pessoa. Pobreza não é coisa ruim. Pobreza é também a riqueza, porque é uma oportunidade de crescimento espiritual que nos é dada. Continua a obra nos alertar. E os ricos não têm mais, aquele que tem consciência, depois que consegue compreender que a riqueza também é vicissitudes ou experimentações, e os ricos não têm mais do que glorificar pelo que se possui, ou pelo que acredita possuir, porque, na verdade, é uma crença equivocada que a riqueza, que as pessoas têm a riqueza. O carrão, o iate, certo? As ações de banco, o dinheiro e assim por diante, certo? Não, ele não possui. Né? A riqueza, aí vem, qual é o benefício da riqueza? E riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Portanto, a riqueza veio para a gente poder utilizá-la a benefício dos nossos semelhantes. E aí eu estimulo, quando pratico o compartilhamento dos recursos com aqueles que mais necessitam, eu pratico um ato sublime, chamado caridade, que é o amor em ação. Mas para que eu possa praticar a caridade, eu tenho que desenvolver um outro atributo que a riqueza permite, que é a abnegação, negar a si próprio. Ou seja, doar mais, participar mais, servir mais. Por isso, Jesus disse, cuidado com a sua dedicação a Mamon, porque muitos passam por toda a existência correndo atrás de recursos materiais, achando que aqueles recursos materiais
vai constituir a sua felicidade. E não são poucos, são muitos. E chega à noite, faz aquela prece do Pai Nosso, que é um poema de luz que Jesus nos deixou. E esse poema de luz, Jesus não nos trouxe para a gente recitá-lo, como muitos ainda recitam, mas sim para a gente meditar a respeito daquilo que eu estou proferindo na prece. E se nós formos estudar, ela tem 3 atos de louvores a Deus, quando a gente reconhece a grandeza de Deus. E depois a gente faz 7 rogativas a Deus. Uma das rogativas é tão interessante que é aquela que a gente fala, Pai nosso que estás no céu, e a gente começa a rogar, né? A gente pede a Deus que nos dê o pão nosso E aí a gente levanta no dia seguinte, correndo atrás de dinheiro, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e perde muito tempo de evolução espiritual correndo atrás de dinheiro, para juntar o dinheiro para comprar os pão da vida inteira, se possível. E alguns ainda pensam que vai ter jeito de levar o pão na capanga lá para o outro lado. Não vai, a alfândega não deixa, não passa mesmo, né? Então, vejamos, a gente ainda não tem o conceito formado da riqueza. E acredita que a riqueza traz a felicidade. Aí alguém fez uma citação, que a felicidade não é desse mundo. Muitos pensam que foi Jesus. Jesus não falou isso, certo? Quem fez essa citação foi um homem muito rico, mas muito rico, certo? Chamado Salomão. O 3º rei de Israel, do reino de Israel, filho de Davi. Salomão, ele foi um dos reis mais sábios e ele escreveu obras bastante sublimadas, como os Provérbios, né? Escreveu também o Cântico dos Cânticos, que é uma obra também muito rica, e o livro Eclesiastes. O livro Eclesiastes ele escreveu quando ele já estava bem idosinho. Ele se tornou um ancião. É tão interessante a vida dele, ele sempre foi muito capaz, muito inteligente, um desenvolvimento intelectual muito avançado. Herdou um reinado de Davi, né? O reinado de Israel. E ele sempre foi, o corpo dele, muito, entre aspas, belo, porque tinha os traços fisionômicos bastante harmonizados. Ele tinha um corpo atlético e tinha um vigor de juventude que permaneceu com ele durante toda a sua existência. Ele não ficava velho, assim, ao quebrado, né? Ele estava sempre disposto, tal. Muito bonito, tinha uma capacidade de colocação das suas ideias muito preciosas, uma voz bonita, serenidade. Ele tinha muitos atributos. E ele, vocês vão se lembrar, tem os filmes, as histórias, né? As Minas do Rei, mas era rico. Tinha pedra preciosa de tudo quanto é tipo. Até hoje o povo está procurando onde é essas minas e onde está o tesouro dele, né? Porque era muito rico. Muito rico materialmente. E ele tem um fato interessante, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Vai ser rico, hein? No conceito da humanidade, né? Muito rico. Viveu a vida inteira. Quando ele chega no final da vida, ele escreve lá: a felicidade não é deste mundo. Mas de qual mundo que Salomão estava falando? Do mundo da riqueza, dessa riqueza material. Do mundo do entesouramento, do mundo da luxúria, do mundo da soberba, do mundo daquele que possui as riquezas materiais e as utiliza para ter o domínio, ou seja, o poder. E aí nós vamos verificar que a doutrina espírita nos fala que a gente deve orar muito por aqueles
que ainda estão perdidos na doce ilusão de que a riqueza material traz felicidade. Temos que orar muito. Porque, segundo a nossa doutrina, as provas mais pesadas e mais difíceis para nós, quando aqui chegamos, é exatamente o poder e a riqueza material. Essas são difíceis. Por quê? Porque estimulam as nossas fraquezas morais. E qual de nós que ainda não vivencia os vícios do egoísmo e do orgulho, da soberba, da supremacia, do domínio das pessoas, do exibicionismo que muitas das vezes as riquezas materiais fornecem para todos nós? Então, nós vamos compreender. Os grandes da humanidade não foram os ricos materialmente. Os grandes da humanidade foram aqueles ricos de sabedoria e de exemplos sublimados, como foi Jesus Cristo e tantos outros seguidores do seu Evangelho. O que nós temos que lembrar sempre é que a riqueza, ela vem para nós para podermos contribuir. Os ricos, portanto, não têm mais do que se glorificar pelo que se possui. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. A riqueza e o poder é a mais pesada das provas que leva mais à falência do reencarnante, porque ela estimula muita coisa. No item seguinte desse estudo do Evangelho, já inicia, que é outra reflexão, inicia-se dizendo: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. É o que nós possuímos, é que é a nossa verdadeira riqueza. E o que a gente leva para a outra vida, para o mundo espiritual? Apenas o conhecimento, o aprimoramento dos nossos sentimentos e as consequências dos nossos atos aqui em vida material. Isso é que a gente leva. Se eu levo o crescimento, está lá. A evolução intelectual, está lá a minha riqueza. Se eu levo a evolução espiritual, está lá a minha riqueza. Se eu levo para lá as consequências, porque nós lembramos que da lei de causa e efeito nós praticamos o ato e vamos ser responsáveis ou colher o fruto daquele ato. Lei de causa e efeito, que é a mesma lei de Newton na física, a terceira lei de Newton, né? A cada ação corresponde a uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. O que eu planto, eu vou colher. E o que eu planto de bondade, esse eu levo para o plano espiritual. O que eu planto de maldade, será que eu levo também? Alguns falam assim: caixão não tem gaveta, não leva nada. Leva as consequências da nossa vida, positivo ou negativo. Os meus atos eu vou levar pela forma das doenças que vão se manifestar e as chagas no meu perispírito e as perturbações mentais que vêm do arrependimento de não ter feito bom uso dos recursos que Deus nos oferta. Portanto, meus irmãos, nós temos que ter a consciência da responsabilidade de sabermos lidar com essas questões da matéria na vida. E, cada vez mais, buscando tirar os equívocos. Porque a gente, muitas das vezes, erra, não por maldade, como nós dissemos. Não existe o mal. Existe a ausência do bem. Não existe trevas. O que existe é a ausência de luz. Se aqui tivesse nas trevas total, quando acende uma luzinha qualquer, as trevas se afastam. Porque que vai prevalecer é a luz.
E a luz é o conhecimento que nós passamos a adquirir. Vai nos iluminando e eu vou tendo discernimento de saber o que é ético, o que não é ético, o que é bom, o que é ruim, o que é correto, o que não é correto. E aí eu passo a ter a compreensão e vou aprimorando as minhas atitudes a cada instante. E vamos deixando aqueles equívocos para trás, esquecendo eles. Porque a gente lembra. Qual é que é o ser que a gente lembra aqui? Qual o ser mais rico que nós temos conhecimento na atualidade? Eu tenho certeza que na mente de alguns passaram um nominho de um rapaz que faz caretinha na televisão, que faz isso, tal, que é dono dos carros, das ações, do não sei o que e tal, e tantos outros do mesmo naipe, passa pela mente, né? Eles não são ricos, eles são muito pobres, profundamente pobres. Porque o entendimento da riqueza nós vamos encontrar num dos sábios da humanidade, Pitágoras. Quando Pitágoras faz a avaliação sobre a nossa existência como todo nesse planeta, Pitágoras nos alerta que o mais rico, o ser mais rico de toda a época e a atualidade é Deus. Não são aqueles que têm o volume de riqueza nas suas contas bancárias. Não, quem é o mais rico é Deus. Porque além de ser Ele o Criador, Ele criou tudo para poder nos servir. Então, o princípio da riqueza verdadeira é esse do ensinamento de Deus, certo? Porque aquele que serve a todos é o mais rico, Deus. E o seu filho, Jesus, aquele espírito que, tamanha evolução, que aprendeu ao longo da sua existência e veio nos ensinar, ele já chegou aqui dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Emmanuel, analisando Jesus, fechando o nosso estudo, nos alerta que aquele que está no comando, que está na coordenação, que é o presidente, que é o governador, que é o prefeito, esses que estão nos encargos do poder, certo? Ou na coordenação, devem, Emmanuel nos lembra, servir a todos. E por que ele nos diz isso? Porque é um equívoco que nós temos ainda. A gente carrega a água no balaio para o diretor da empresa, para o presidente do não sei o quê. A gente tem que tratá-los bem, com respeito, certo? Mas não precisamos carregar água no balaio para presidente algum, para nenhum desses poderosos. Porque são eles que têm que nos servir. Emmanuel fala, então, que aquele que está no comando da família, certo? Ele deve buscar servir a todos, para que aqueles que estão no seu trabalho de evolução espiritual possa ter os recursos para a sua própria evolução. Portanto, vamos buscar o conceito correto da riqueza e não vamos mais lamentar a pobreza, porque a pobreza também é uma riqueza de oportunidades para evoluir. Paz, saúde para todos. Então, que todos nós possamos nessa hora levar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, lembrando dessa figura amiga, amorosa, que abre os braços para nos receber. Mestre Jesus, que teu amor e a tua luz possam nos envolver nessa hora, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, fortalecendo a nossa matéria com esse recurso tão grandioso que é o teu amor. Que a tua luz possa clarear os nossos caminhos, permitindo assim seguir as nossas vidas com
mais fé, com mais amor, com mais carinho. E que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.